Olá, nesta sexta-feira, 22 de março de 2024, eu volto aqui a manter contato com você para falar mais uma vez do apagão de São Paulo, para contar do meu artigo na coluna da Cruzoé e do Antagonista, e para falar da trégua proposta pelos americanos e recusadas por russos e chineses da guerra de Israel contra o Hamas, lá no Oriente Médio. Eu quero agradecer muito a você que continua aqui comigo nesta semana, apesar de todos os percalços, e também dizer que neste fim de semana eu ainda não tenho a estrutura montada para fazer os programas de fim de semana, volto na segunda-feira. Até lá, vamos conversar um pouco sobre o seguinte. 5 dias depois do apagão iniciado na segunda-feira, 10h30 da manhã, nós não sabemos ainda o que é que ocasionou esse apagão que atinge os bairros, o centro de São Paulo, a maior cidade do país, bairros próximos e esporadicamente prédios em outros lugares da cidade. A empresa privatizada, a distribuição privatizada pela empresa Enel, é a Enel, que chamam de Enel, mas eu falo a língua portuguesa, para ser Enel teria que ter um acento circunflexo no E, então é Enel mesmo, até porque a Enel não resolve nada, não dá informação nenhuma, e a imprensa também não informa. Todo mundo lamenta, a imprensa, as autoridades, e fica tudo por isso mesmo, e quem quiser que se dane, né? O Lula fica lá em Brasília, o governador finge que não é com ele, e o prefeito continua em campanha, ameaçando com a justiça, até porque sabe que a justiça é lerda e vai demorar um tempão para julgar a causa dele, que é tirar a Enel da supervisão federal da Agência Nacional de Energia Elétrica, passando para algo local, que seria lógico, na minha opinião, mas não dá para ficar esperando. O desinteresse é total, a Enel não atende telefone, não dá informação, única informação que pretensa informação que deu no Jornal Nacional foi uma fala do trono, em que o dirigente da empresa chega, se dirige à câmera e não responde a pergunta, não é contestado e não acontece nada. Bom, meus amigos, eu quero também aqui chamar a sua atenção para o meu artigo, a minha coluna desta sexta-feira, 22 de março, na Cruzoé e no Antagonista. O título do artigo é As Presepadas de Lula e seu ministro da Insegurança. Aquele olhinho que eu ponho no artigo é o seguinte: viúva dá bronca em ministro por tentar aproveitar-se da morte de Marielle, imóveis do palácio são encontrados ao contrário dos fugitivos de Mossoró. Se o assinante da Cruzoé e do Antagonista vai encontrar aqui na minha descrição deste vídeo o link para ter acesso ao texto, mas precisa ser assinante, né? O texto desse artigo estará completo para eles. Mais de 5 meses e 31 mil mortos depois, o Conselho de Segurança da ONU volta a fracassar na aprovação de uma resolução que determinaria um cessar-fogo imediato em Gaza. A proposta havia sido costurada pelo governo dos Estados Unidos depois de 3 vetos contra projetos anteriores. Desta vez, a rejeição veio da Rússia e da China. Então, o vilão são os Estados Unidos. Rússia e China são companheiros nossos, companheiros do Lula, da Janja, do Celso Amorim. Agora, quando os Estados Unidos propõem trégua imediata, a Rússia e a China vetam. Então, isso fica sem solução, mas nós percebemos que a coisa não é bem como a Rússia, a China, o Brasil e outros tolinhos a serviço desses tiranos Putin e Xi Jinping tentam nos seduzir e enganar, né? Pois é, meus amigos, é o seguinte: em carta pública, além de entrar nessa narrativa altamente corrosiva e prejudicial para nós, em carta pública, o secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, o partido do Lula, o PT, Romério Pereira,
deu os parabéns ao presidente russo, Vladimir Putin, pela vitória na eleição no último fim de semana. Eu me lembrei de uma vez que eu fui cobrir a última eleição na ditadura de Stroessner, no Paraguai. Ele teve 95% dos votos. O Putin é por aí, né? O Putin é por aí. O PT acha que isso aí é uma democracia e tal. Aliás, o PT acha que Putin, porque é russo, é comunista. Não, o Putin é fascista, inimigo de comunistas. Foi policial e atualmente é ditador, é tirano, né? Pois é, não apenas o PT deu parabéns, o Lula também deu parabéns, mas também disse o seguinte, esta vitória é um feito histórico. É um feito histórico, na minha opinião, no mau sentido, porque na prática entregar ao Putin, mais uma vez, durante mais 6 anos, a possibilidade de iniciar uma guerra nuclear, o que ele vive ameaçando. Enquanto ao amor da democracia e a democracia do amor, eu quero lembrar a vocês que o Brasil é um dos maiorais do BRICS. O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito e Etiópia, né? Pois bem, um desses líderes da democracia do amor, segundo o Lula e o PT, é o Modi, lá da Índia, né? Pois é, acabo de ver a notícia de que Raul Gandhi, que tem esse sobrenome maravilhoso, que, aliás, naquela famosa entrevista em que o Lula disse que era apreciador de Hitler, ele também disse apreciador de Mahatma Gandhi, né? Pois é, o Raul Gandhi, que é membro do Congresso, pelo principal partido de oposição e descendente da dinastia, né, que dominou a política indiana, Indira Gandhi e tal, né, durante décadas, foi considerado culpado de difamação no ano passado, na sequência de uma queixa apresentada por um membro do partido de Modi, o democrata, o maioral lá do BRICS, né? Pois é, é isso aí. Essa é a democracia da casta, porque a Índia é o objetivo do Brasil. O Brasil quer ser como a Índia porque não quer ser só uma democracia do amor, como sinônimo de ditadura. Quer ser também um país de casta, como a Índia. A Índia, mais do que uma tirania, é um país dominado por as castas. Uma pessoa não pode subir de uma casta para outra, né? Hoje também tivemos a novidade que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do tenente-coronel Mauro Cid por obstrução de justiça. A decisão aconteceu depois que ele foi... o Mauro Cid fez uma delação premiada e a Veja divulgou áudios dele conversando com um amigo, dizendo que a delação premiada não valia nada, porque ele tinha sido forçado e tal, então ele foi convocado para explicar isso. Ele foi lá, disse que é verdade, e por isso não se decidiu ainda se a delação será mantida, mas o Alexandre mandou para a cadeia. Ele foi direto lá para o quartel, porque ele tem militar fardado, não vai para a prisão comum, como foi, por exemplo, o Robinho, com todo merecimento, né? Pois então, o meu amigo Walter Mairovich disse o seguinte no UOL, e eu quero anotar isso aqui para você, eu vou ler, porque é perfeito, né? O Alexandre de Moraes não pode passar a mão em um farol, começar a iluminar e ir atrás como se fosse um xerife. Isso favorece o bolsonarismo. Está na hora de colocar a coisa no lugar. Temos um Procurador-Geral da República que é o destinatário geral de toda essa operação. Moraes? Não, é Paulo Gonet. Ele é quem tem que interferir, chamar Cid e dizer, olha, existe um contrato aqui, está havendo alguma coisa? Não, foi o Alexandre que fez isso e mandou o tenente-coronel direto para a prisão no quartel. Olha aqui, eu quero elogiar muito a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que atualmente está em Londres, dirigindo a delegação do Brasil que vai enfrentar o English Team amanhã, sábado, no secular estádio de Wembley. E ela fez um pronunciamento que eu assumo como sendo perfeito, perfeito. Ela diz a respeito dos casos Robinho, que está na cadeia, já foi a noite passada para a cadeia, e o Daniel Alves, que não sairá da cadeia porque ainda não teve condições legais de pagar 1 milhão, que eu disse que era $1 milhão, não, é €1 milhão, é mais do que dólar, né?
para poder sair da cadeia. A Leila Pereira disse o seguinte: ninguém fala nada. Concordo com ela. Como eu. Mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos de Robinho Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas as mulheres. Especialmente o caso de Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me pronunciar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte, ela afirmou, e eu concordo com ela. Cada sujeito impune, tenha custado o que custou a sua impunidade, é a semente para um novo crime, novos crimes, e o Brasil tem 60 mil estupros por ano de mulheres. Pois bem, aí a seleção vem com aquele... futebol é uma coisa especial. Então aparece o Danilo, que é o capitão da seleção, o zagueiro, e convocado a falar sobre o tema, lá vem com água mole, empedradura. Eu estou aqui para passar o pano nos coleguinhas e tal, né? É importante passar por essa conscientização dentro da base do Brasil, mas reflito também que não acontece só no futebol, é reflexo da sociedade. Não, é crime grave, não é reflexo de sociedade nenhuma, é canalice, coisa de bandido, o seu Danilo. E você é cúmplice por passar a mão no seu colega, nos seus colegas bandidinhos, tá? E eu acho um absurdo que a CBF continue dando razão a Leila Pereira e colocando um bestalhão desse para falar, para dizer esse monte de asneira, como disse esse tal de Danilo, né? Mas, enquanto atletas de alto nível, temos que entender nosso papel, que nossas ações têm poder de influenciar positivamente ou negativamente. Temos que entender o papel de jogar futebol, também de servir de exemplo de comportamento, mesmo líder fora de campo, para a juventude. Passando pano, seu babaca, seu bobão! Para de ser bobo de Daniel Alves, de Robinho, estupradores, criminosos, seu Danilo. Bom, para terminar, eu quero contar para vocês que a operação da Corregedoria Interna da Polícia Civil, com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Estado do Rio, recuperou nesta sexta-feira uma máquina fabricadora de cigarros furtada da cidade da polícia, na Zona Norte, no Rio de Janeiro. O equipamento tem 6 metros de comprimento e, meus amigos, pesa 5 toneladas e saiu da polícia numa boa. Quer dizer, nós estamos no país do apagão, no país das coisas roubadas de 5 toneladas e que depois, quando são recuperadas, é a única oportunidade que nós temos para dizer que é uma vergonha. É uma vergonha. Pintaram a máquina com outras cores e agora foi localizado no mercado de São Sebastião, na Penha, lá na Zona Leste do Rio. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a você que nos acompanha com a sua solidariedade, dizendo o seguinte: imparcial eu não sou não, eu sou independente. Direto ao assunto, em pé.